Bom, e agora a gente continua falando de política, recebendo aqui nos nossos estúdios o senador Elmano Ferri. Ele vai comentar com a gente sobre essa discussão em relação ao projeto de reforma da Previdência, que está em tramitação no Senado Federal. E também vai comentar aqui com a gente os rumos e as estratégias do Podemos para as eleições municipais do próximo ano. Olá, senador Elmano, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, Mayara. É uma alegria estar aqui nessa grande emissora de televisão e ao seu lado. Pronto. Senador, a gente lá no projeto de reforma da Previdência chegou ao Senado, já está sendo debatido lá. Inclusive, hoje vai ter uma audiência pública, né, ouvindo alguns especialistas para discutir o tema. O senhor, enquanto senador, como é que o senhor está avaliando esse projeto que já está em tramitação no Senado? Olha, eu estou com um pensamento muito positivo. Ele já passou na Câmara e nós já passou na Comissão de Constituição e Justiça e vamos ouvir amanhã alguns especialistas para nos esclarecer mais alguns pontos fundamentais da reforma e vamos votar creio que dentro de 15 dias nós estamos votando esse projeto da nova Previdência. Na Câmara ele não foi incluído estados e municípios, né? Foi feita essa alteração através de uma PEC no Senado. O senhor acredita que após essa inclusão, essa discussão, ela já está mais amadurecida e o projeto tem condições de ser votado e aprovado sem grandes contratempos? Olha, eu creio que sim, quer dizer, a ideia fundamental é essa PEC paralela, já analisada e aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça. Creio que pode haver tentativas de, além da inclusão dos estados e dos municípios na reforma, pode apresentarem mais algumas modificações que não estão no projeto original. Mas há uma decisão fechada nossa do Senado em aprovar especificamente os aspectos relacionados à inclusão dos estados e dos municípios. A realidade, o déficit hoje dos estados e dos municípios anual é de 101 bilhões, enquanto que o federal é 280 bilhões. Os dois juntos é um déficit do setor público da Previdência em torno de 400 bilhões. Então, o importante é nós incluirmos apenas os estados e os municípios, resistindo a uma série de pressões que devem acontecer. Quer dizer, principalmente de que pressão? De que? Setores corporativos, principalmente, digamos, o pessoal do serviço público, que já tem um salário bem significativo em relação da iniciativa privada. Então, esses grupos, natural, democrático, mas que nós não podemos, quer dizer, fugir do essencial. Ou seja, nós temos que, ao longo de 10 anos, gerar, digamos, frear esse processo que cresce em progressão geométrica com digamos, o excesso que transpõe a arrecadação, as receitas próprias do município, dos estados. Veja o caso do Piauí. O Piauí tem um déficit previdenciário de 100 milhões todo mês. Todo mês o Tesouro tem que tirar para pagar a Previdência, o déficit da Previdência, 100 milhões de reais. E poderia ir para a educação, para a segurança pública, para a saúde, para a infraestrutura, e não está se podendo fazer isso. O objetivo maior é exatamente dessa PEC paralela incluir estados e municípios. Você acredita que o projeto, né, a reforma da Previdência, como está lá hoje no Senado, ela vem a atender os anseios da maioria da população? Olha, a gente ouve muitas não, críticas, há né? muita crítica, é natural. Todos têm que enfrentar essa realidade. Creio que não está tirando direitos de trabalhadores, principalmente aquelas pessoas mais simples. Uma preocupação que nós tínhamos era o benefício de prestação continuadas, ou seja, as pessoas que têm uma deficiência não perder
não é perder o direito, é ter reduzido de um salário mínimo para receber menos. Isso a gente manteve. Quer dizer, isso de uma parte com relação às pessoas, benefícios do BPC. Como também os velhinhos que têm problemas seríssimos, né? Quer dizer, não vai haver redução. Ou seja, é um ajuste a uma nova realidade. É um ajuste. Senador, o senhor tem uma aproximação, né, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor, inclusive, conseguiu aqui trazer o ministro Tarcísio aqui. Como é que o senhor está avaliando a articulação do governo com os estados, com os parlamentares? Como é que o senhor está vendo essa articulação? O senhor acredita que esse governo está conseguindo fazer uma articulação melhor do que os governos anteriores? Olha, eu nunca vi tanto ministro em pouco tempo lá no Senado e no Congresso Nacional, ou seja, nas comissões específicas, temáticas, como Comissão de Infraestrutura, a Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos e a própria Comissão de Constituição e Justiça e Desenvolvimento Regional, os ministros, todos os convites são formulados por essas comissões e outras, que eu não citei aqui, eles têm se feito presente ao Congresso Nacional. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, esse compareceu imensas vezes, não só ao Senado, como à Câmara dos Deputados, procurando convencer os parlamentares da importância e da irredutibilidade, ou seja, irredutibilidade da premência em se aprovar a reforma da nova Previdência. E a mesma coisa será com as reformas, por exemplo, tributária, que é de fundamental, a reforma tributária ela fundamental já entrou, né? importância. Já entrou na pauta de discussão, já está sendo discutida. Já está, também. já tem um relator, o relator é Roberto Rocha, no Senado. Então, nós, como sendo a Casa da Federação, dos municípios, dos estados, da própria União, nós achamos que devamos, quer dizer, nós, do Senado, responsáveis por todo o sistema federativo, a nos anteciparmos e sermos proativos nesse processo, ou protagonistas desse processo relacionado à reforma tributária. Então já estamos... Então, que essa reforma tributária ela vai ser aprovada também em discussão em um tempo considerável? Não tão rápido, porque é muito, quer dizer, é um tema polêmico, envolve não só os entes federados, mas os empresários, os trabalhadores. Então ela é mais complexa, mas é fundamental nesse processo de rearranjo da máquina administrativa brasileira. Eu acho ela muito importante e relevante. Tanto é que já estamos nos antecipando e discutindo. Senador, a gente está em ano pré-eleitoral, próximo ano tem eleições municipais, o senhor é presidente do Podemos, né, do Piauí. Como é que está a articulação do partido para se fortalecer nas eleições municipais do próximo ano? A primeira coisa fundamental que a gente se tratando do partido Podemos é que é um partido que está em construção. É um partido que vem realmente do antigo PTN, Partido Trabalhista Nacional, e tem hoje uma bancada no Senado, a segunda maior bancada de nove senadores. Deve vir mais 2 senadores, ou seja, é uma bancada no Senado muito boa, muito representativa. Agora, é um partido, como eu disse, em construção. Aqui no estado do Piauí está sob a nossa responsabilidade de buscarmos lideranças novas dentro dos princípios novos que norteiam esse partido, que tem como líder do Senado, e foi candidato a presidente da República, o Álvaro Dias. Na presidência nacional nós temos a Renata Abreu, que é uma deputada federal muito atuante, brilhante, jovem, menos de 40 anos, e representa o estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. E aqui nós estamos buscando, claro que no próximo ano é um ano eleitoral, mas nós estamos conversando com muitas lideranças, com muita preocupação na formulação desses convites. Nós queremos fazer, a ideia do partido é uma renovação total, dentro de princípios éticos, princípios morais, a ética predominando,
um novo conceito de nação e de Estado, vendo, por exemplo, uma coisa fundamental é a democracia direta, procurarmos conversar mais com a população, que é o fundamental. Uma das bandeiras do partido Podemos é conversar com a população, ter um diálogo direto com a população, sem aquela intermediação de outras lideranças. É esse o grande desafio que nós temos. Daí a preocupação maior na formação desse partido aqui no estado do Piauí. Aqui na capital, o partido deve ter candidatura própria à Prefeitura de Teresina ou deve se aliar a algum outro? Olha, ainda não, nós estamos aguardando, primeiro tentando formar, já estamos praticamente formados, digamos, uma chapa de vereadores. Com o fim das coligações, com o fim das coligações, exatamente isso, né? E criar o partido, já temos em algumas regiões, quer dizer, em todas as cidades polos, como Parnaíba, Picos, Floriano, lá no Gurgueia, na região de São Raimundo Donato, enfim. É isso que nós estamos construindo no momento. Pensando em candidatura própria, ainda não. Nós vamos aguardar o próximo ano para tomar dessa decisão. O senhor foi muito próximo, é muito próximo do ex-senador João Vicente Claudino, que decidiu, né, retomar o comando do PTB aqui no Piauí. Como é que o senhor avaliou esse retorno dele ao PTB, essa reaproximação dele com o governador Wellington Dias? O senhor chegou até a dar algumas declarações dizendo que tinha ficado um pouco decepcionado, né, com essa aproximação, já que ele era um crítico ferrenho da administração estadual. Como é que o senhor avaliou isso? Veja, semanalmente, quando eu estou aqui em Teresina, e amanhã pela manhã eu vou conversar com o senador João Vicente. Quarta-feira, na semana passada, nós almoçamos lá em Brasília. Eu tenho um excelente entendimento e nós estamos conversando sobre o destino do estado do Piauí, no âmbito dos municípios, vão ter eleições no próximo ano, como também com relação a 2022. Ele realmente tem uma liderança. Eu saí do PTB quando ele deixou o partido, desfiliou-se do partido, eu me senti à vontade de mudar de partido, eu mudei naquele momento. Mas nós continuamos conversando, é uma grande liderança, o senador João Vicente, nós temos uma amizade muito estreita, né? E amanhã eu vou conversar com ele novamente, vou fazer uma visita, ele esteve em Brasília quarta-feira próxima passada, quando tiver a oportunidade. Mas ele está chamando ele para o Podemos? Não, veja, nós já conversamos sobre isso alguns meses atrás e achamos que, no momento atual, ele fica num partido, eu fico no outro, mas sempre, historicamente, estivemos juntos. Estivemos juntos e mantemos essas conversações constantes e permanentes. Então, para a eleição, o Podemos e o PTB podem estar em parcerias coligados para uma candidatura majoritária, né? Quer dizer, tudo está cedo ainda, né? Está cedo, mas nós continuamos conversando muito. Tá ok, então, senador. A gente agradece aqui a sua presença com a gente aqui no Bom Dia News. Fica o convite para estar aqui com a gente em outras oportunidades. Vamos fazer, viu? Porque a gente quer acompanhar direitinho essa discussão lá. Maiara, eu quero agradecer e estou sempre à sua disposição. Às vezes é um contratempo, assim, na marcação dessas oportunidades que você está me dando, de estar conversando com os teresinenses e com os piauienses. Tá certo, então. Obrigada, senador. Obrigado a você. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. Logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno traz os principais destaques do dia com o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho, eu te espero aqui amanhã, a partir das 8 horas. Até lá!